Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fenícios. Pessoal, para a gente entender os fenícios, né, e a importância dos fenícios, a gente tem que lembrar do nosso próprio alfabeto, né? Sabemos que temos um alfabeto latino. Também sabemos que os romanos copiaram o alfabeto, né, em parte o alfabeto dos gregos, e estes gregos copiaram o alfabeto dos fenícios, né? Então, de certa forma, por mais que possa parecer distante, os fenícios têm, né, uma ligação direta com a nossa cultura, né, mais especificamente por conta do seu alfabeto, tá? Mas a gente vê que os fenícios também foram um povo muito importante para a gente entender a história antiga. Pessoal, quando a gente fala de história antiga, a gente tem que lembrar do ponto de vista econômico e comercial do mar Mediterrâneo, tá bom? A princípio, o mar Mediterrâneo pode parecer ser um mar que separa Europa, África e a Ásia, mas só que a gente deve pensar ao contrário. O mar Mediterrâneo é um oceano que une esses três continentes. Por quê? É por meio do mar Mediterrâneo que esses povos manterão um contato intenso entre si, né? E esse contrato vai favorecer não só a troca de produtos, né? A gente vai ver que os metais preciosos, né, a escassez dele e a busca por metais preciosos será um dos motores da economia do mar Mediterrâneo, mas não vai ser o único. Então, outros tantos produtos circulam de lá para cá, tá? E onde circula produtos, circulam pessoas, circulam ideias. Então, esse mar Mediterrâneo, na verdade, ele é um ponto de encontro entre uma série de civilizações que vão trocar muita informação entre si e vão, de certa forma, compor a identidade, não só da Ásia, mas da África e também da Europa. Os fenícios, eles contribuem muito para isso, tá bom? A civilização fenícia, pessoal, ela nunca formou um império centralizado, por exemplo, como os egípcios, né, ou como os persas, que a gente vai ver em outro vídeo. Não havia um governo unificado. Então, do ponto de vista político, o que havia eram grandes cidades independentes entre si, do ponto de vista militar, administrativo, ou seja, eram cidades-estado. Nessas mesmas cidades-estado, o governo ele era basicamente uma talassocracia, ou seja, os grandes comerciantes eles eram, de certa forma, os poderosos, né? Muitas vezes, em muitos casos, algumas dessas cidades também tinham um conselho, digamos assim, né? Algo parecido com um conselho de ajuda ao governante, tá bom? Então, a gente vê que o comércio ele vai ser a principal atividade econômica dos fenícios. Por quê? Não é uma região, do ponto de vista agrícola e geográfico, muito atrativa. Então, a agricultura ali é básica, a criação de animais é básica também. Então, muito precocemente, os fenícios vão se voltar para o mar, tá bom? E eles serão, né, os grandes exploradores do mar Mediterrâneo, indo inclusive para além, né, do mar Mediterrâneo. Então, chegando a navegar pelo Oceano Atlântico e indo, né, a parte mais ao norte do que hoje a gente chama de Europa. Então, a gente vai ver que esses fenícios, né, inicialmente, formam as suas cidades, né, independentes entre si, mas com o passar do tempo vão também formando outras, criando outras cidades e outras colônias ao longo do mar Mediterrâneo, né? A gente vai ver uma que é muito importante, a que mais se destaca, vai ser Cartago, né? O Cartago, inclusive, vai rivalizar com Roma no que diz respeito ao seu poder. Então, a gente vê que essa civilização é uma civilização que marcou presença de forma muito importante na história, tá bom? Principalmente ali do mar Mediterrâneo. Outra coisa importante da gente ver aqui também, pessoal, é que os fenícios eles vão introduzir uma economia monetarizada, ou seja, uma economia por meio de moeda, né? Se inicialmente o que há é uma troca de produtos, então eu troco A por B, B por C, no esquema de escambo, né? Explicado de forma simples, a gente vai ver que os fenícios vão introduzir, né? Vão cunhar e introduzir uma economia monetarizada, baseada em moeda, né? Moeda de metais preciosos, ouro e prata principalmente. Então, essa economia monetarizada, ela não só é mais sofisticada, mas ela dá um passo adiante no que diz respeito à própria abstração,
da economia. Então, agora eu compro pão, compro carne, compro metal, compro madeira, compro papiro, compro A, compro B, com moedas. E essa mesma moeda que eu compro, que eu utilizo para comprar, por exemplo, aqui em Cádiz, né, onde hoje é a Espanha, eu vou poder usar ela em Tiro, onde hoje é o Líbano. Então, isso é muito interessante. Né? Isso é um esboço de um comércio, né, mais sofisticado e para além das fronteiras do seu próprio povo. Então, a gente vê que essa troca, do ponto de vista comercial, né, a introdução da moeda, ela é sofisticada e ela vai ser copiada por outros povos, que passam a utilizar também, cada um da sua forma específica, claro, a moeda de ouro e a moeda de prata como moeda de troca. Né? Então, eu troco produtos por moedas de prata ou de ouro e troco essas moedas de prata ou de ouro e compro o que eu quiser. Então, isso é muito sofisticado para a época. Então, é outro dado importante da gente prestar atenção dos fenícios, tá bom? Aqui a gente vê à direita uma imagem de uma moeda fenícia, tá bom? Ela é utilizada em toda a bacia do mar Mediterrâneo, então não é só os fenícios que usam, outros povos usam essas moedas também, então para a gente ver, para ter uma noção da importância dos fenícios, né, enquanto grandes navegadores, mas a gente vê também alguns dados culturais deles, tá bom? Eles são, como a maioria dos povos da antiguidade, politeístas, tá bom? Em geral, essas cidades, o que a gente chama de Fenícia, eles comungam com a mesma, né, religião, têm os mesmos deuses, né, ou deuses muito parecidos, falam o mesmo idioma, têm práticas culturais muito parecidas, mas cada cidade tem o seu deus patrono. Então, isso torna uma cidade independente da outra. E o que a gente vê aqui agora, né, talvez uma herança mais duradoura desses sujeitos aqui, foi o alfabeto. O alfabeto fenício, pessoal, ele é diferente dos outros alfabetos, do outro sistema de escrita. Né? Na verdade, ele é um alfabeto, a gente vai ver por quê. Os outros sistemas de escrita, eles eram pictográficos. Então, símbolos remetiam a ideias. Então, tem um símbolo aqui, esse símbolo remete ao símbolo de riqueza, pobreza, ao Deus A, ao Deus B, isso ou aquilo. O alfabeto fenício, não. Esses símbolos representam os sons que nós, seres humanos, emitimos. Então, A, B, C e assim por diante. No caso dos fenícios, não há vogais, tá bom? Como línguas semitas, né, da região ali do Oriente Médio hoje, eles não têm vogais, não grafam, né, não escrevem a vogal eles têm, tá? Os gregos vão adaptar, né, vão tomar emprestado, colocar as suas vogais, e os romanos vão fazer isso e vão acabar, digamos assim, né, moldando o alfabeto tal qual que a gente entende, tá bom? Então, a gente vê, por exemplo, ali o A, né? Ele não é tão diferente assim do nosso, né? Tá virado ali para o lado, mas guarda uma certa semelhança, assim como né? Assim como o próprio M, como o próprio N, né? Como L, enfim, umas tantas letras. A gente consegue ver a origem desses sujeitos, né? Antigamente, alguns dicionários, inclusive, até tinham, né? O fenício, o grego, o romano e o nosso aqui. Então, de certa forma, pessoal, essa é uma das grandes contribuições dos fenícios para a antiguidade, tá bom? Com isso, concluímos aqui o conteúdo sobre fenícios.